Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa terceira aula, certo? E dando continuidade ao que foi falado na semana passada, hoje nós vamos falar sobre como o cristianismo se tornou uma das religiões mais importantes no mundo, sendo hoje a maior religião em número de adeptos. Na semana passada a gente falou que o cristianismo, no seu início, era perseguido ali na região como uma seita judaica. Então, como é que isso mudou? Como é que ele passou a ser tão importante? Apesar de ser perseguido, o cristianismo começou a se expandir ali pela Ásia, África e Europa, através dos missionários cristãos, ou seja, alguns cristãos iam ali viajando e falando do evangelho de Cristo para outras nações. Mas foi somente no início do século IV que o cristianismo pôde se expandir de forma mais livre, quando ele recebeu o apoio de Constantino, o imperador romano, que legalizou o cristianismo no Édito de Milão, em 313 d.C. Constantino teria sido o primeiro imperador romano a se tornar cristão. Isso por influência de sua mãe. Constantino ele ordenou a construção de diversas basílicas e outros templos e doou à igreja, entre elas a Basílica de Roma e uma basílica em Jerusalém. Inclusive, para evitar mais divisões dentro da igreja, Constantino convocou o Concílio de Nicéia no ano de 325. Esse concílio serviu para dar origem ao credo niceno, que era uma, digamos assim, era uma manifestação mínima do que era ser cristão. Então, aquelas coisas básicas que o cristianismo acreditava estavam definidos ali. Mais tarde, nos anos de 391 e 392, o imperador Teodósio I, ele condenou ali o paganismo e proibiu ali no Império Romano e tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Foi graças a esse apoio desses imperadores romanos que o cristianismo passou a ser uma religião importante no mundo. Ele pôde se expandir mais livremente. Inclusive, a gente pode ver aí nessa imagem a diferença da expansão do cristianismo logo quando ele foi permitido ali por Constantino e depois, já um bom tempo depois da queda romana. Com a queda do Império Romano, a igreja ela manteve-se firme. Foi a única organização ali a não ser desfeita, entendeu? Então, acabou tomando o lugar das outras instituições que existiam ali. Todas aquelas instituições romanas, a igreja terminou tomando esse lugar, o que fez ela se expandir mais ainda. Dessa forma, o cristianismo teve um papel importantíssimo na manutenção da população ali, da civilização europeia, e foi ela que manteve o que sobrou de intelecto, né? Todos os pensadores e tudo mais, foi ela que manteve esse intelecto ali durante a Idade Média, sendo responsável por toda a força intelectual, ou seja, todo o desenvolvimento que teve quem foi responsável, pelo menos na Europa, foi a igreja. Foi durante ali a Idade Média que o cristianismo ele passou a dominar toda a Europa. E também essa é a época das cruzadas, que foi aquelas batalhas para conquistar a Terra Santa, no caso Jerusalém. Também durante a Idade Média ocorreu o Grande Cisma do Oriente, isso no ano de 1054. O que foi esse cisma do Oriente? Bom, foi uma separação que ocorreu entre a parte ocidental da igreja na Europa, que no caso formou a Igreja Católica Apostólica Romana,
e a parte oriental, que terminou formando a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Até hoje, essa divisão ainda existe. Divisão essa que aconteceu por causa de discussões de poder, brigas por poder dentro da igreja. Não se aceitava-se bem o poder em Roma, no caso o poder do Papa. Não era bem aceito na época pela parte oriental da igreja. Então terminou tendo essa divisão que se manteve até hoje. É também durante esse período da Idade Média que a gente vai ter ali a Inquisição, que era, digamos assim, era uma forma da igreja perseguir e acabar com as heresias, além de manter a igreja unida em uma só doutrina, ou seja, acreditando sempre na mesma coisa. Então a Inquisição, você já deve ter ouvido falar, a toda aquela caça às bruxas, é disso que a gente está falando. A Inquisição teve esse papel. Outra grande divisão dentro da igreja, ela começou ali em 1517, quando Martinho Lutero ele protestou ali contra a venda de indulgências e logo passou também a criticar outras partes da crença católica. Esse movimento feito por Lutero e também por outros personagens ali da época ficou conhecido como a Reforma Protestante. A origem ao que hoje nós chamamos de protestantismo, que negou ali o papel do Papa, além de várias outras práticas da Igreja Católica. Vale lembrar aqui que a intenção de Lutero não era se separar da Igreja Católica. O que ele queria era que a Igreja voltasse à verdade que dizia ali na Bíblia, a forma correta de se agir, de acordo com o que ele acreditava, claro. Mas como a igreja negou ali, disse que ele estava errado, era um herege e tal, ele foi excomungado, separando-se da igreja, isso gerou também um movimento de contra-reforma. Ou seja, um momento ali em que a igreja católica firmou e esclareceu o que é que ela realmente acreditava. É com a reforma protestante que a gente vai ter essa divisão que a gente tem até hoje, entre o que a gente chama aqui comumente de católicos e evangélicos, mas o mais correto seria entre católicos e protestantes, que é o que dá origem a esse nome. Assim a gente separa o que temos até hoje, que seriam os 3 ramos principais do cristianismo. A Igreja Católica, baseada ali em Roma, a Igreja Ortodoxa, que é do Oriente, e o protestantismo, os protestantes, que hoje tem um grande papel aqui também no nosso país. A descoberta da América ali, né? O que aconteceu? Sempre os cristãos eles tiveram uma missão, certo? Tem lá na própria Bíblia que Jesus teria dito que você deveria pregar sobre o Evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Então, ali, com a descoberta da América, houve uma expansão novamente no cristianismo, pois, por exemplo, nos Estados Unidos você tinha ali os protestantes indo para ali e disseminando as ideias do cristianismo, e aqui, por exemplo, no Brasil, a gente teve a Igreja Católica fazendo esse papel, já que Portugal era católico na época. A gente até falou um pouco disso na aula passada. Então, o cristianismo se expandiu mais ainda. Uma coisa que é importante a gente entender. Esse papel missionário, esse papel de falar do cristianismo para todas as nações, ele é muito importante. É isso que fez o cristianismo se tornar essa religião tão grande, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de adeptos no mundo, de cristãos no mundo. Você pensa assim, você tem 3 partes da igreja, cada uma se dizendo ser a correta, e elas têm a missão de falar do Evangelho de Cristo para todo o mundo. Então, o que acontece? Você tem missionários ali dessas 3 partes falando desse Evangelho. Então, você termina tendo um aumento nesse número de cristãos por causa disso. Porque as 3 partes da igreja vão tentar ali convencer as pessoas a se converterem ao cristianismo, que, como sabemos, para os cristãos é a religião verdadeira, a única religião verdadeira.
Então ali durante a Idade Média, a Europa viu ali a Igreja Católica sendo determinante, então a Europa se tornou cristã, como eu já falei. Esse cristianismo foi se expandindo também pelo Oriente e pela África. Mais tarde, com a descoberta da América, ele também se expandiu aqui pela América. Então é isso que tornou o cristianismo uma religião tão grande e tão importante. Então é por causa disso que o cristianismo vem influenciando a cultura de diversos lugares. Porque onde chega ali um missionário, missionário cristão, ele vai falar do evangelho, vai fazer com que aquelas pessoas mudem de vida, mudem o seu jeito de agir, abandonem as antigas práticas das religiões que elas seguiam. Então, o cristianismo ele está tão enraizado hoje na nossa cultura que a gente não consegue direito separar. Por quê? Porque desde a época do Império Romano que ele vem se expandindo pelo mundo, sendo ali pregado a todos os lugares, certo? Então, a aula de hoje era basicamente para explicar a vocês como ocorreu essa expansão, beleza? E eu espero que vocês tenham entendido bem como é que isso ocorreu. Eu poderia aqui falar sobre a cultura cristã, mas ela é tão comum para a gente vive basicamente aqui na nossa região, baseado-se nos valores e na cultura cristã, que eu acredito que não vale a pena a gente passar muito tempo falando sobre isso. A gente tem, por exemplo, as festas cristãs, como a Páscoa, o Natal. Se você falar só da Igreja Católica, você também tem várias outras datas que são importantes. Tipo assim, a cultura cristã, ela é, de certa forma, a nossa cultura aqui, certo? Assim, qualquer parte aqui, qualquer coisa do nosso cotidiano, a gente poderia relacionar sim ao cristianismo. E vai ser essa a coisa que a gente vai fazer agora nesse período de discussão. A gente vai discutir essas características que terminaram por marcar o nosso cotidiano de forma tão imperceptível que a gente não consegue mais hoje em dia olhar e relacionar ao cristianismo logo de cara. Porque eu falei aqui das datas comemorativas e tal, isso é fácil, mas tem diversas outras coisas que é mais difícil relacionar, beleza? Então é isso, a aula de hoje, ela foi hoje mais curta, né? Porque a aula da semana passada foi bem longa. Mas eu vou lá no grupo tirar as dúvidas de vocês, caso tenha ficado alguma. A gente vai ter a nossa atividade, né? Vocês têm que fazer, como vocês já sabem. E com isso a gente encerra a nossa aula. Então até aí a próxima aula e valeu!